E agora vamos falar sobre ensino, sobre educação, Cláudia, porque tem uma escola de inglês que está apostando num método diferenciado, um método baseado na experiência do aluno, tá? Mescla então aí, né, o ensino tradicional do idioma, do inglês, com uma dinâmica de ensino online, mas com foco na eficiência, então, da experiência do usuário, né? Então a gente vai conversar agora com o Diogo Balbi, que é o empresário, então, aí, que vai nos contar um pouco mais sobre esse método. Seja bem-vindo, Diogo. Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo Cláudio, certo. Cris, muito feliz de estar aqui para bater esse papo com vocês. Que bacana. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece você ter trazido esse tema. A gente sabe que estudar idioma é uma das melhores maneiras de se qualificar para o mercado de trabalho também, né? Agora, muita gente na pandemia aproveitou esse tempo, né, em casa para fazer cursos online, cursos híbridos, enfim. Mas a gente queria saber um pouco mais sobre esse método, né? Então, que é focado na experiência aí dos alunos. Como é que seria isso? Como é em quais experiências, né, que vocês focam? Exatamente. A questão de focar na experiência do aluno, né, e também nessa questão de design thinking, tudo parte do aluno, das experiências do aluno e do que o aluno realmente precisa, no caso do nosso curso, para aprender inglês, né? Então, a gente fundamenta nosso curso realmente na necessidade de fazer o aluno ter a necessidade de falar inglês. O nosso público é um aluno que trabalha, é um aluno de diversas áreas profissionais. Então, a gente procura mesclar o nosso próprio curso desenvolvido pela Workway com as nuances da profissão desse aluno. Então, a gente gera debate, gera discussões, onde o aluno realmente tem a necessidade de falar inglês. Ele sente a necessidade de falar inglês através de tópicos como managing people, gerenciamento de pessoas, ou até mesmo disruptive ideas, né, ideias disruptivas. E ali a gente vai aprendendo, a gente vai gerando um debate, uma conversa com o aluno, onde ele vai se sentindo mais confortável e mais confiante para falar aos poucos. Então, isso tem apresentado dentro dos nossos números e dos nossos... dentro do próprio feedback dos alunos, né, resultados muito positivos. Bacana, né? Seria, então, Diogo, um inglês específico para as necessidades do aluno, né? Dependendo... Customizado, né? Exatamente, porque tem um curso de inglês e tal, da língua inglesa, toda a língua, né? Daí seria uma coisa realmente muito abrangente. Mas aí eu estou aqui fazendo, sei lá, uma área de TI ali, né? Tecnologia da informação e tal. E aí tem faço parte de uma multinacional que tem uma parte no Brasil. E aí é uma linguagem ali voltada para aquele tipo de tecnologia. Por exemplo, agora se o sujeito for fazer um intercâmbio, por exemplo, já muda um pouco de figura, né? Exatamente. O nosso programa, ele tem uma certa, obviamente, uma linha dentro de um curso tradicional que a gente não pode fugir. Sim. A gente tem que aprender algumas questões gramaticais, que isso realmente a gente não tem como escapar, né? Isso faz parte do aprendizado da língua como um todo. E dentro do nosso programa, a gente sempre procura, por exemplo, na área de TI, né? Muitos profissionais dessa área hoje em dia estão precisando falar inglês, até por uma experiência de poder trabalhar para fora, para outras empresas internacionais, né? Então, a gente alia essa situação, essa necessidade do aluno de aprender jargões dessa área de TI, por exemplo, onde ele vai aprender dentro do nosso cronograma também conteúdo e vocabulário referente a essa área, né? Dentro do agrobusiness também a gente atua, entre outras áreas, finanças, né? Então, a gente tem essa liberdade, a gente dá essa liberdade aos nossos professores de trazerem pequenos artigos e vídeos relacionados à área que o aluno atua, né? E isso torna realmente o ensino mais interessante, prazeroso, engaja mais o aluno
E ele, como eu comentei anteriormente, ele sente a necessidade de falar, de se expressar. E a primeira e mais importante, digamos assim, meta, quando a gente vai aprender o inglês, é se comunicar, né? Pode errar, não tem problema nenhum, a gente vai ajudando o aluno a melhorar cada vez mais, mas o aluno, a gente põe como meta que ele tem que se comunicar o mais rápido possível. E através dessas ferramentas, dessas situações que a gente cria em sala de aula, sala de aula que no caso é online, né? A gente consegue ter bons resultados, os feedbacks são ótimos. Agora, digamos que seria o combustível, assim, né, Diogo? Porque, por exemplo, uma pessoa que vai viajar, vai morar fora e vai para aprender o inglês, ela vai ter no dia a dia dela, lá onde ela está vivendo, a necessidade de se comunicar, e ela vai aprender, porque ela vai precisar pedir uma água, ela vai precisar pedir a comida num restaurante, né? Vai precisar se deslocar, ela vai precisar se comunicar, então ela vai aprender. Agora, quem não, por exemplo, não vai fazer um intercâmbio, vai aprender aqui, né? Preciso falar inglês no meu trabalho, preciso falar sobre agronegócios com alguém que está lá do outro lado do mundo. Então, essa necessidade acaba sendo combustível, é a necessidade realmente de comunicar aquilo que precisa, né? Perfeito. Esse é o segredo, Cris. Tu falaste tudo agora. A gente procura criar, a gente não está lá fora, então a gente tem que criar o máximo possível dentro das nossas aulas, uma necessidade do aluno. E a gente consegue fazer isso através do nosso método. Então, quando a gente fala de diversos assuntos, não só, por exemplo, a gente vai ter aula com um aluno ou um grupo, uma empresa, né, de TI, por exemplo. Claro que a gente aborda situações de TI, mas a gente aborda outros assuntos relevantes, como eu comentei anteriormente, né? Então, a gente acaba criando essa necessidade dentro de assuntos que engajam o aluno. Então, ele sente essa necessidade de falar. Isso é realmente muito importante. E comentando assim, na realidade, a gente aprende uma língua quando realmente tem a necessidade, quando se sente encorajado também a falar, né? E isso a gente procura dentro dos nossos treinamentos, né, dos nossos professores, treinar os professores no sentido de encorajar os alunos a errar, porque é errando que se aprende, não? Claro, com certeza, com certeza. Nesses dias eu estava vendo até, professor, uma questão sobre a questão da Covid, né? O pessoal que vai para os aeroportos, está viajando agora, e aí estavam falando sobre a máscara para usar no rosto, né? Se não me falha a memória, a gente tem na cabeça que é a mask, né? Que a gente fala ali de uma tradução de máscara livre. Mas é wear sanitizer, de vestir uma proteção. Wear, né? Can be the mask. Isso. Can be a mask, wear a mask. Isso. Sanitizer. Or hand gel. Sanitizer. Isso. Aí a gente vai naquela tradução livre. Sanitizer, yes. Exatamente. Então, quer dizer, até a necessidade aí do pessoal estar agora em relação à pandemia. Tá bom teu inglês, hein, Cláudio? Obrigado. Mas eu vou procurar aí o teu curso aí, porque eu quero saber mais, por exemplo, sobre essa questão justamente da Covid, né? Aí a gente vai viajar e tal, vai precisar... Sim, é um assunto recorrente, não adianta, né? Recorrente, e aí não tá naquele inglês mais tradicional que a gente é acostumado a usar, né? O inglês mais médico e tal, né? Então, eu acho muito interessante essa customização. A gente tem dentro do nosso grupo de alunos, né? Alunos que também são cientistas, né? Da URGS. E então esse foi realmente um assunto que dentro desse grupo de alunos a gente acabou conversando bastante, não teve como fugir, né? E claro, não é uma coisa assim que fique maçante, mas a cada nova notícia, a cada situação diferente, e está toda hora acontecendo situações diferentes, uma nova notícia, a gente acabou trabalhando bastante essas situações, né? E com outros alunos também, não só detalhes. Sim. Não, e aquela Isso afetou muito a nossa economia, então como um todo, não? E aquela pergunta, Diogo, eu me lembro lá atrás, lá nos anos 70, 80, nos cursos, não só no curso de inglês,
mas no curso de inglês se vendia muito assim o tempo de você aprender inglês, né? Ah, sim. E aí tinha aquele jargão lá, aprenda inglês em 1 ano, aprenda inglês em 2 anos e tal. Isso também é meio relativo também, né? Depende da tua necessidade. Eu estou até hoje aprendendo, viu, Cláudio? O que acontece... Olha aí, ó. Viu? Não adianta, a gente está sempre aprendendo. O mais importante nessa história, Cláudio e Cris, é a gente dar os primeiros passos, ter a primeira meta atingida, que é a de se comunicar, se fazer entender e entender. A partir dessa meta, aí a gente vai aprimorar, claro, com o tempo a gente vai sempre melhorando. Mas é impossível eu aqui agora dizer que o Cláudio vai aprender inglês em 1 ano. Ou que a Cris vai aprender inglês em 6 meses. Isso realmente foi algo que eu nunca acreditei. É verdade, eu também desconfiei sempre também. Isso deve depender muito de pessoa para pessoa. Cada um tem uma forma de aprender, né? Português é a mesma coisa, né? Português é a mesma coisa. Eu também, eu fiz mestrado e tem a prova de proficiência. E a prova de inglês para proficiência, eu me lembro que eu fiz aula particular com curso de inglês, e a professora só me falou, foi um curso de 1 mês, né? Eu já tenho aquele inglês básico, e foi um curso de 1 mês em cima de outras provas de proficiência. Então eu não aprendi mais nada além daquilo ali. A gente pegou todas as provas de proficiência da UBRA, pegamos ali da URGS, da PUC, da Unilassalle, onde eu fazia o mestrado, e aquilo ali que me ajudou. Já tinha feito uma vez, não tinha dado, já tinha média 7, eu acho. E aí ela fui procurar um professor particular e ela perguntou justamente o que você está falando, Diogo. E eu achei muito interessante. Eu só estudei o que caía na prova, eu me lembro que eram questões mais mercadológicas. Estudou para passar na prova. Estudei para passar na prova. Simples assim. Estudo focado. Então tem essa questão e funciona, gente, funciona. Então o sujeito, eu vou agora fazer um curso de TI ali, né? Eu estou numa empresa ali, eu não quero saber, né? Como o Diogo falou, tem que ter o básico, né? Tem que ter gramatical e tal. Mas aí eu quero falar. Eu, por exemplo, aprendi muito inglês quando eu era mais novo, porque eu queria traduzir as músicas de rock para fazer cartinha para namorada, aquela coisa toda. Tu tá brincando, Cláudio? É verdade, é verdade. Foi assim que eu aprendi também. Né? Comecei, né? Que motivação U2, my favorite band ever. U2, não, daí a gente pegava lá na época do LP ali, vocês são mais novos que eu ali e tal, mas era... O dicionáriozinho do lado. Isso, pegava o encarte do disco com a letra em inglês, old school, e aí pegava o dicionáriozinho e ia traduzindo palavrinha por palavrinha. Aquela tradução que já sabe qual é que é, né? Mas a gente se virava. Sim. Mas tu conseguiu dizer para as namoradas I love you? I love you, eu consegui. Eu consegui. I love you, eu consegui. Agora, ou algo parecido, né, Cláudio? Alguma coisa do gênero. Agora tem aquela coisa assim, quando você deixa de traduzir, né? Quando você já pensa em inglês, você aprendeu. É isso mesmo? Não, é isso mesmo. Aí tu já chega num nível em que tu não esquece mais. Né? Porque assim, se tu chega a um nível, digamos assim, pré-intermediário, e tu para de estudar, tu vai, com o tempo, tu vai esquecendo bastante coisa. Sim. Mas quando tu chega num nível avançado, que tu já pouco pensa para falar, aí tu não esquece, tu só vai aprimorando através de filmes, através de outras situações, música, né, Cláudio? Filmes. E, Cris, realmente, quando isso acontece, aí tu não esquece mais, só melhor. Mas é difícil chegar lá, tem que trabalhar. Sim, tem que seguir estudando, né? Ver um filme sem legenda. Eu quero ver se o cara é bom mesmo. Né? Não adianta rir só por rir ali. E aí tem que ser o inglês britânico, aquele que é o inglês, né? Mais... tem essa diferença. Mas eu acho que o inglês britânico ele é mais simples. Ele é mais, eu acho mais fácil de entender. Essa é um pouquinho de mito, talvez, sabe? Porque o inglês hoje tem tantos sotaques, tá o mundo inteiro aprendendo inglês, então hoje em dia, se tu pensar num sotaque americano, dentro dos Estados Unidos mesmo, são tantos sotaques, né? Dentro da Inglaterra são tantos sotaques, da Austrália são tantos sotaques. Hoje em dia, essa questão do sotaque... América Latina, o espanhol falando inglês é muito engraçado, né? Isso, A gente tem aluno aqui na América Latina, um aluno na Bolívia
na Argentina. O online abriu bastante o nosso leque, sabe? O Oriente Médio também, o pessoal falando inglês no Oriente Médio também. Depois que os soldados, né, norte-americanos foram para lá, a gente vê muitos filmes e a gente vê o sotaque deles também. É peculiar. Exatamente, é diferente, né? Mas essa questão da pandemia abriu muito o leque, assim. As aulas online abriu muitas possibilidades, possibilidades que a gente ainda nem entendeu, né? Sim. Então assim, essa questão, voltando à questão do sotaque, né? Eu, por exemplo, meu sotaque é americano. Eu aprendi inglês americano, claro, com os filmes e tudo, né? E viajando para lá muitas vezes. Mas a questão do sotaque, o mais importante é tu ter uma boa pronúncia, mais do que um sotaque um pouco mais forte. Agora eu estava me lembrando daquela cena do filme Tropa de Elite. É Tropa de Elite? Ou Meu Nome Não é Johnny? Estou fazendo confusão. Em que tem, né, uma facção de um lado e eu acho que é Meu Nome Não é Johnny, que daí ele está tentando fazer ali a negociação e aí os caras da facção não entendem nada de inglês, mas aí ele começa a falar com outro da outra cela, o que estava intermediando, falando em inglês para eles não entenderem. E aí ele, não, mas essa palavra que você falou, eu entendo que é fuck you. Então, quer dizer, outra motivação para aprender também é quando você quer xingar, né? Porque aprende um monte de coisa aí. Voltamos à questão da motivação. Essa motivação aí é bem forte, não? E agora você falou da questão das aulas online, como é que faz? Já se retomou aulas online? Tem um modelo que é meio híbrido? Como é que está a questão do presencial? Na verdade, Cláudio, essa questão agora ainda é um problema, digamos assim, a gente não está trabalhando em aulas in person, né, com as aulas presenciais, aí não tem como ainda, né, mas a gente pensa no modelo híbrido. Agora, nesse momento, as nossas aulas são todas online, ao vivo, né, com o professor, não tem nada gravado. A gente utiliza bastante material da internet, YouTube, alguns vídeos, artigos, para em cima de materiais reais, sabe? Sim. E claro, a gente faz um trabalho em cima desse material visando o progresso do aluno no inglês. Então, esses materiais, eles geram o engajamento que a gente precisa. E como a gente tem, agora você falou aulas que a gente não se dá conta também, né? Você falou agora, Diogo, a questão do online, né? Tem coisa que a gente já incorporou. Um online, o home office, né? O coaching, né? E por aí vai, que são expressões que o brasileiro incorpora, né? Como a gente tem essa capacidade, né, de incorporar, e ficou ali, como é que é o... entra no nosso vocabulário, né? Virou no nosso vocabulário, principalmente para a questão do português também, né? Isso aí, é bem comum. Da informática ali, a gente também... né? Vamos deletar, todo mundo fala deletar, né? Deletar, exatamente. Deletar ninguém, parece que vão parar. São infinitas. São infinitas expressões aí que a gente tem e que são usadas de uma maneira delivery. Ninguém se pergunta mais. E algumas a gente até utiliza errado, né? Sim. Como outdoor. Outdoor. Em inglês, na realidade, o que a gente chama de outdoor se chama billboard. Olha aí, e a gente adotou aqui como outdoor. E a gente usa como outdoor. E só que em inglês, outdoor não é outdoor, como a gente chama, é billboard. Como é que é o nome aquele que você falou de alguém que deu um nome em inglês também, que o cara chamava errado, a pronúncia, que você estava comentando ontem? Que o cara falava errado a pronúncia? Que daí era o nome do Let's Go, como é que era? Era o Letesgo. Não é Letesgo, é Let's Go. Letesgo? O Letesgo. Mas Aí dói no ouvido, não? Aí dói no ouvido. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos cuidar aí para não falar errado. Eu me lembro também que eu tive que trabalhar uma época na pop rock ali, né? E a gente tinha, claro, né, músicas em inglês, artistas em inglês. Olha, e aí era e a gente, como você falou, né? Por mais que eu já tivesse ali
uma experiência de aprendizado de inglês. A gente estava sempre aprendendo, porque nome de música também, às vezes tem expressões ali e tal, e é um eterno aprendizado. Então, para não passar vergonha, né, vamos falar com o Diogo, como é que o pessoal que está em casa faz aí para apostar nesse novo método aí de ensino de inglês, Diogo? A gente está nas mídias sociais, Workway Business English, todas as mídias sociais, e se quiser entrar em contato conosco é no 999-2111. Fácil esse número. Mas é bem fácil de se encontrar. Nas mídias sociais, coloca Workway English, vai encontrar facilmente. E aí pode ser o contato pelo WhatsApp. Workway. E aí tem o contato pelo WhatsApp, daí também, que já ficou também outra expressão. Que exatamente. Aí pode entrar na nossa página, pode dar uma olhadinha e tá ali todos os contatos. E mandar um e-mail. Não tem como errar. Cannot miss it. Olha aí, ó. Diogo, muito obrigado por conversar com a gente. Eu que agradeço, pessoal. Vamos se falando. Muito legal conversar com você. A gente da mesma forma, tá bom? Um ótimo 2022 também, tá bom? Para nós. Obrigadão. Valeu. Diogo. Abraço, Diogo. Goodbye. Goodbye. Tá aí então, né? Diogo Balbi falando sobre inglês. Realmente não tem como escapar. Agora sim, ó.